Olá! Hoje nós vamos refletir juntos sobre uma linda música na composição de Moacir Camargo e Lúcia Miluse, que se chama Ama. É uma música lindíssima que trouxe para mim muitas reflexões e na oportunidade de hoje da gente conversar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, eu pensei da gente conversar sobre essa música porque ela me trouxe muitas reflexões, muitas coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso transformar no meu dia a dia, né? Porque a gente sabe que não é porque a gente está falando que a gente já consegue aplicar tudo aquilo, mas os conhecimentos e essas reflexões nos convidam a melhorar e nos dá subsídios para saber tomar as melhores decisões. Por isso eu escolhi essa música e eu espero que ela possa trazer tão boas vibrações e sentimentos bons para vocês como tem trazido para mim. Eu tive a oportunidade de conversar com o Moacir Camargo, uma pessoa boníssima, me falou sobre a história da música, desta música, que também é muito bonita, e me falou uma frase que eu achei muito interessante. Como a música é uma arte, a arte ela não é finalizada, ela vai se complementando, então que a interpretação da música é uma continuação da arte. Eu achei muito interessante e é o que a gente vai tentar fazer hoje. Então, para a gente seguir, eu vou colocar a música para nós ouvirmos, para a gente sintonizar com ela, e ela é uma música que eu peguei, o link eu peguei do YouTube. Viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão.
amor é leve. É muito linda a música, né? Traz uma paz. Então, gostaria de propor que a gente fizesse algumas análises em relação às estrofes, às frases dessa música tão linda. Então, a música começa assim: ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Então, a primeira parte eu comecei a pensar em relação a padrão vibratório. Eu entendi dessa frase que a gente vivendo de forma elevada, a gente vibrando de forma positiva, a gente vive aqui na Terra sem tocar o chão. É claro que se nós estamos aqui reencarnados, a gente tem que viver a vida material como ela é, certo? Mas a gente deve ter o olhar da vida como um todo, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, e com esse olhar tomar as decisões de procurar vibrar, sintonizar num padrão vibratório bom, para que aí eu vou ficar inspirada, eu vou ficar envolvida por essas energias positivas e é como se eu não tocasse o chão, né? Assim, essas ondas, né, esse padrão vibratório é como se fossem ondas de rádio, e aí cada uma sintoniza com uma rádio, não é assim? Então, o padrão vibratório é isso, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa fala, a nossa atitude emite energias, né? E essa energia tem um determinado padrão vibratório. Esse padrão vibratório pode ser baixo, médio ou elevado. E aí a questão é o seguinte: a gente vive num mundo de magnetismo, de atração. O meu padrão vibratório vai se combinar com o padrão vibratório de outros, sejam esses aqueles que estão encarnados aqui do meu lado ou sejam desencarnados. Agora, com quem eu quero sintonizar, aí vai depender das minhas escolhas, dos meus pensamentos, das minhas palavras. Então, a depender do padrão vibratório que eu tenho, vai ser a companhia que eu vou ter, as energias, os pensamentos que eu vou conseguir vibrar, que eu vou conseguir seguir. Se a gente seguir as orientações de Jesus de orar e vigiar, então a gente vai estar emitindo essas vibrações positivas e isso vai nos permitir a conexão com os espíritos superiores. Mas se as nossas palavras, os nossos pensamentos, né, as nossas energias forem contrárias a esse amor, então a nossa vibração vai sintonizar com irmãos que também ainda estão nesse patamar de vibração, né? Então a gente tem algumas perguntas do Livro dos Espíritos que nos esclarecem sobre isso. A 459, vou ler rapidamente. Influenciam os espíritos em nosso pensamento e nossos atos? Bem famosa, né, essa pergunta. E aí a resposta dos amigos é: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário eles vos dirigem. Aí a gente pode ouvir essa frase e ficar apavorada, né? Então quer dizer que os meus pensamentos, eles podem ser até dirigidos por entidades espirituais? Sim, né? Agora, a gente tem que lembrar que nós temos irmãos no plano espiritual extremamente elevados, evoluídos, bons, e outros nem tanto, outros ainda num processo até mais atrasados que nós. Então, na verdade, a gente não tem que ter medo, porque a escolha de com qual tipo de vibração eu quero ter é minha, né? E nós vamos conversar sobre isso um pouco. Então, uma pergunta lá para frente, 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que o procuram para arrastá-lo para o mal? Né? Então, naquele medinho que talvez possa dar
Nossa, mas então eu vou ser influenciada por espíritos que ainda querem me fazer o mal. Eu posso conseguir me livrar disso? É claro, eles vão se apegar. A resposta pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou que pelos seus pensamentos os atraem. Então, a gente vai atrair esses espíritos de acordo com os nossos pensamentos. Então, se eu tiver no orai e vigiai ensinado por Jesus, então eu estou fechado para essa influência negativa e vou estar aberta para as influências do plano maior. Então, a gente vê que a escolha é nossa. Embora a gente seja influenciada, a gente pode escolher o tipo de influência que a gente quer receber. Se a gente estiver em prece e vigiando, a gente vai poder refletir e decidir agir com amor. O amor eleva. E isso vai nos fazer viver na Terra sem tocar o chão. Por quê? Porque estaremos inspirados pelo alto, né? Agora, sobre a questão do vigiai, né? Daquela frase linda de Jesus, orai e vigiai, o que será que significaria isso, né? É a gente ter o controle do que a gente faz, do que a gente fala e do que a gente pensa. Mas esse controle, ele precisa ter consciência. Então, eu queria trazer para a nossa conversa hoje um raciocínio sobre a consciência plena. A gente vive os nossos dias muito no automático. São muitos afazeres, muita coisa que todo mundo tem que fazer. E a gente vai fazendo muito rapidamente. A gente faz uma coisa já pensando na próxima, e muitas vezes a gente não percebe o próprio dia. Quantas vezes a gente vai num lugar, quando a gente chega, a gente pensa, nossa, não lembro do caminho que eu fiz, né? Nossa, não lembro o que eu almocei hoje. Enfim, a gente faz uma coisa conectado ali no celular, olhando as redes sociais e ligado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas na verdade a gente não está vivendo com consciência plena. O que é viver com consciência plena? É prestar atenção no que se está fazendo. Então, vai sentar para brincar com uma criança, um filho, um neto, se doe, tá sentado, tá ali brincando com ele. Vai almoçar, olha, agradece por aquele alimento, pensa, sente o gosto. Vai beber uma água, a mesma coisa, vai tomar um banho, vai preparar um alimento, vai trabalhar, vai estudar. As coisas todas, a gente deve fazer as coisas materiais, não estou dizendo que não, de forma alguma, mas a gente tem que fazer cada coisa ao seu tempo e colocar nossa consciência naquele momento. Porque aí, quando a gente coloca a nossa consciência naquele momento, a gente consegue pensar de forma positiva em cima daquilo. E ainda mesmo que nós somos muito imperfeitos, a gente coloca do nosso amor, da nossa luz, que ainda é pequena, mas a gente coloca, a gente imprime. E aí isso a gente vai estar vibrando positivo, né? Então, assim, viver o momento, pensando no momento e escolhendo esses pensamentos. Porque a questão da consciência plena, que eu trouxe justamente nesse orar e vigiar de Jesus, é por isso. É porque às vezes a gente não está vigiando porque a gente não está nem prestando atenção na gente mesmo. E aí, quando vê, a gente já trabalhou um tempão da tarde pensando o dia inteiro naquela mágoa, daquele negócio que a pessoa te falou e não podia ter te falado. E você ficou remoendo o pensamento lá o dia inteiro naquilo lá. Não, você está trabalhando? Deixa aquilo lá no canto. Faz o teu trabalho com amor, né? Aí vai estudar, vai cuidar de uma planta, vai fazer algum artesanato, enfim, o que for fazer, se concentra naquilo, né? E aí, quando pensamentos vierem que a gente pensar, nossa, mas é pensamento de raiva, de desequilíbrio, será que eu quero ele ou não? A gente vai ter forças primeiro para perceber esses pensamentos, esses tipos de pensamentos que nós estamos tendo. E aí, depois de percebê-los, a gente vai ter a questão de escolher qual tipo de pensamento que eu quero ter, entendendo que pensamento vibra energia e eu quero ter energia positiva, né? Por isso a questão de viver uma consciência
plena, caminhar sentindo a caminhada, sentindo o toque do pé no chão, né? Tudo isso, o ato da meditação é tão importante, né? A gente precisa mesmo aprender. Tudo isso vai nos fazer dar força para que a gente consiga fazer esse vigiai, como Jesus ensinou. A frase, gente, é velha, é na verdade um clichê, mas eu penso que ela é muito verdadeira. Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer com amor. Isso é o vigiai que Jesus ensinou. Então, seja o que for que a gente estiver fazendo, trabalhando, conversando com alguém, descansando, divertindo, comendo, rezando, o que for, a gente tem que fazer de coração, a gente tem que fazer consciente daquilo, percebendo o que eu estou fazendo, como eu disse agora, para que a gente possa escolher imprimir do nosso amor naquilo que a gente faz, né? Agora, esse imprimir o nosso amor naquilo que a gente faz parece um pouco abstrato, né? Mas na verdade é muito simples. A gente não está falando para sair abraçando, beijando e todo mundo, né? Na verdade é o amor que vem de dentro do nosso coração. É o amor de procurar fazer o bem, de olhar o outro como o nosso semelhante. E quando eu falo outro, é aquele que está do nosso lado, é o nosso familiar que está aqui, que eu encontro todos os dias, que às vezes eu fico tão ligada em outras coisas que eu nem olho no rosto, né? São as pessoas que eu encontro no meu trabalho, no meu estudo, no meu lazer, as pessoas que eu encontro no meu dia a dia. Por exemplo, eu vou a uma padaria, a gente olha para a pessoa que está atendendo a gente, né? Então, olha, troca essa energia de amor, né? Enxerga o outro como uma pessoa boa, procura ver se a pessoa está precisando de ajuda e serve, né? Então, o amor que a gente fala aqui, tão lindo nessa música, não é esse amor por uma pessoa só, aquele exclusivismo, a questão de parceiros, né, de casais, é o amor sublime, o amor celeste, o amor fraterno, que a gente tem que ir desenvolvendo pelas pessoas. E para a gente amar, a gente tem que ver as pessoas, a gente tem que enxergar, né? Por isso, a nossa consciência plena. Bom, a frase seguinte fala: ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Eu penso que aqui a gente ainda continua refletindo sobre a questão do padrão vibratório, né? Mas falando além do pensamento, do amor sendo colocado em prática, né? Porque fala, ama, afugenta as dores. Então, quando eu procuro servir, quando eu procuro ajudar alguém, eu estou tendo uma atitude de amor. Na verdade, a palavra caridade é a conjugação, né, do amor. É o amor sendo colocado em prática, é a caridade. Então, quando eu tenho caridade pelo outro, seja a caridade de saber ouvir, a caridade de não julgar, a caridade de ser indulgente, a caridade de material, né? A caridade de dar um conselho quando possível, a caridade de fazer uma prece pela pessoa, de saber dar uma palavra amiga, enfim, as imensas possibilidades de servir. Toda vez que a gente estiver fazendo isso, a gente está vibrando no amor, porque a caridade é o amor colocado em prática, não é isso? Aí a gente vê que eu achei muito, muito lindo a forma na música, porque fala assim, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. E aí não tem vírgula separando pensamento e flores. Então, é como se flores fosse um adjetivo de pensamentos. Posso estar errada, viu? É uma interpretação que me surgiu das muitas vezes que eu ouvi a música. E aí, o que eu compreendi? Que a gente fazendo essa caridade, buscando, né, o amor no nosso dia a dia para com o nosso semelhante, voltando lá no que a gente pensou na frase anterior, nosso padrão vibratório está alto e aí a gente vai ter influência dos espíritos superiores e eles vão nos inspirar nos melhores pensamentos. Então, às vezes a gente tem os pensamentos tão lindos no momento que a gente está fazendo uma coisinha assim,
E na verdade é porque a gente está conseguindo estar em comunhão com o alto, né? Então pensamentos de otimismo, de alegria, de positividade, de outra forma de ajudar, né? Então você começa a fazer uma coisa para ajudar, no meio dessa tarefa você já tem outra ideia que talvez vai ajudar mais, né? Então são esses pensamentos flores, né, que vão nos chegando com esse nosso intuito de ajudar o nosso semelhante. Agora, outra frase, seguindo a música. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Nossa, eu acho essa parte incrível, porque aqui me fez pensar sobre as formas de pensamento, sobre as criações mentais que a gente tem. A gente tem que entender que tudo surge pelo pensamento, né? Tudo começa pelo pensamento. E o pensamento emite matéria. A gente plasma o que a gente pensa. No plano espiritual, essa manipulação é muito mais rápida, clara, visível. Mas mesmo aqui no plano terreno, os nossos pensamentos também são capazes de criar formas de pensamento, sim. Tem diversos livros que vêm nos trazer sobre isso. E esses formas de pensamento são captados por outras pessoas, encarnadas ou não, e por nós mesmos, né? A gente tem que pensar que as formas de pensamento ficam nos interferindo mesmo, porque eu estou vibrando justamente naquele padrão. Então, tem o livro Instruções Psicofônicas, psicografado pelo Chico, né, de diversos espíritos, e aí tem uma mensagem que fala assim: o pensamento é a força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Nele há um influxo divino, reside a gênese de toda a criação. A gênese, né, de toda a criação. Então, o pensamento é de onde começa tudo. E o pensamento forma, sim. Então, a gente tem que pensar sobre os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, ter consciência plena sobre o que nós estamos pensando, né? Aí tem também no livro Pensamento e Vida, do Emmanuel com Chico. Vou ler brevemente. A mente é o espelho da vida em toda parte. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Então, a gente vê justamente essa questão de pensar, emitir e o outro sentir essa energia, né? Então, qual energia que eu também quero sentir do outro, né? Então, continuando a frase, Emmanuel fala: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Então, olha que lindo de novo a frase da música. Ama que a natureza e toda beleza é fruto do amor. É sim, é a criação de Deus e tem as nossas criações. Qual é a criação que eu estou fazendo para mim? Qual o ambiente que eu estou plasmando ao meu entorno? Então, para falar disso, eu trouxe dois exemplos. Um está no livro Obreiros da Vida Eterna, né, do André Luiz, que é algo plasmado no plano espiritual. Então, eles estão numa assembleia, eles vão receber a visita de um espírito muitíssimo elevado e eles vão plasmar em um quadro uma paisagem, como se fosse uma singela homenagem, um presente a essa visita tão importante para eles. Então, o instrutor orienta todo mundo, cada um vai ter que pensar com concentração e plasmar uma determinada parte da paisagem. O André Luiz fala que teve alguns tipos de dificuldade, ele precisou fazer muita prece, concentrar, mas depois de um tempo, obviamente que não foi só ele, né? Tem uma assembleia toda com isso e espíritos mais elevados que ele ali também. Ele fala que formou-se naquela tela cristalina uma linda, belíssima paisagem. Ele contribuiu com a formação da grama, né? A plasmar essa grama e algumas flores que ele se lembrava do jardim da casa dele.
né? Então, a gente vê um exemplo da ação do pensamento. Isso no plano espiritual, né? Como a gente falou, é mais rápido, é de forma mais clara. Mas no plano terreno, as formas de pensamento também vêm, né? Elas não são visíveis aos nossos olhos, mas elas são sentidas, como a gente acabou de falar da frase do Emmanuel. Então, aí eu trouxe um outro exemplo, é também de um livro do André Luiz, mas aí é no mundo maior. Tem um caso interessante, o Calderaro e o André Luiz vão até uma casa ajudar uma jovem chamada Cecília. Tem a longa história, a gente não pode se alongar, mas ela está grávida, não deseja a gravidez, né? E na verdade ela está com muito ódio por aquele bebê ali dentro. A mãe dela, já desencarnada, está ali intercedendo. A mãe dela, o André Luiz, o Calderaro, tentam ajudá-la, orientá-la, melhorar o padrão vibratório dela, porque está muito ruim, mas não consegue. Então, outra coisa para a gente pensar, se a gente quer ajuda, a gente tem que permitir a sintonia, né, para receber essa ajuda. Então, no livro conta que essa jovem, ela tinha no passado dela alguns delitos, algumas coisas que ela fez com um companheiro, e esse companheiro justamente iria voltar para juntos eles trabalharem essas questões, né? Mas como ela não está aceitando, ela começa a vibrar muito, muito ódio. E aí eu vou até ler a parte aqui que é bem interessante para a gente ver a questão das formas pensamentos. Então está escrito assim lá no livro: dos gânglios basais, onde se aglomeram as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara mental, quais tenuíssimos venáculos de treva e incidindo sobre a organização do feto que estava reencarnando. Ela xingava, né, com raiva, ela emitia muitos pensamentos odiosos, e aí raios trevosos continuavam a descer da sua mente ali para o seu útero. Então, a gente não vai continuar toda a história, porque, né, é um pouco longa, muito bonita, mas a gente vê que as emanações mentais estavam atacando o próprio corpo. Um pouquinho para baixo, o próprio André Luiz fala que ele nunca imaginou que uma mente alucinada, que os nossos pensamentos influenciassem tanto na nossa saúde física. E influencia muito. Ele fala: nunca supus que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio, né? Então, a gente vê, né, que as nossas criações mentais vão influenciar no meu entorno e na minha saúde. Felizmente, as projeções mentais equilibradas, as projeções mentais de amor também formam as formas pensamentos, né? Porque eu trouxe esse exemplo de uma moça que estava tendo essas energias ruins, né? Mas as energias positivas também formam, nos trazendo equilíbrio, saúde, né? Então, vamos pensar no que a gente quer plasmar no entorno da nossa vida, né? Lembrando dessa frase que a natureza e toda beleza é fruto do amor. Tudo é fruto, tudo que é belo, que é bonito, realmente é fruto do amor, né? Então, cuidar para a gente vigiar das nossas falas, para a gente não ser aquela pessoa que reclama de tudo, que põe defeito em tudo, que xinga tudo, xinga a própria casa, o próprio corpo, tudo seu é pior do que o do outro. Não, aceita, ama o que você tem, o que você pode, como você é, né? Para melhorar, para crescer, para receber as influências do alto, né? Então, tem uma frase de Jesus lá em João, né? Falando: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores que essa, porque eu vou para meu Pai. Então, Jesus sabia da nossa capacidade, das nossas potencialidades. O amor é uma potência. A gente vai desenvolver esse amor aos poucos. É claro que o nosso ainda é muito pequeno, mas a gente vai desenvolvê-lo aos poucos, e isso vai nos trazer mais capacidades, né?
A próxima frase, ama que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Aí aqui a gente está falando do amor aos inimigos, né? Que acredito que talvez seja uma parte mais difícil para todos nós. Mas lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem a explicação, né, sobre esse amor aos inimigos, que Jesus não espera que a gente tenha o mesmo amor que a gente tem por alguém muito querido, por alguém que foi um desafeto, que já nos prejudicou. Jesus entende o nosso nível evolutivo, a gente ainda não consegue ter esse amor puro e verdadeiro, né? Mas amar esse inimigo é primeiro não enxergá-lo como inimigo. Nós somos irmãos, espíritos em processos evolutivos. Eu sou muito amada por Deus. Eu tenho um monte de imperfeições, mas Deus está me dando chances para que eu desfaça dessas imperfeições. Mas isso é feito com todos. Então é feito com aquele que eu chamo de inimigo também. Ele também é filho de Deus. Então eu tenho que tentar mudar o meu olhar para isso, né? Entender que é um espírito em processo evolutivo, que ele erra como eu e acerta às vezes como eu, não é? Que pode ser que eu tenha provocado, pode ser que eu fui negligente de alguma forma, pode ser que não foi agora, mas foi no passado, ou não, mesmo que seja exclusivamente foi só ele que errou. É um irmão em processo evolutivo. É muito mais fácil falar do que sentir, a gente sabe disso, a gente precisa muito treinar e exercitar. Mas isso vai fazer o nosso amor crescer. Então, não desejar o mal para essa pessoa, não ficar feliz se o mal chega a ela. É ficar triste se o mal chegar a ela, ficar feliz se o bem chega a ela. Não se opor à reconciliação. Né? Não ficar difamando essa pessoa, enfim, devagar. A gente não vai aprender a amar os inimigos de uma hora para outra, mas devagar amar, transformar, né? E aí, para finalizar essa parte da música, tem uma frase que acho que finaliza bem. Está no livro Trilhas da Libertação, é um livro do Divaldo, a psicografia do Manuel Filomeno de Miranda, que fala: a ignorância gera adversários e o conhecimento da verdade produz irmãos. Outra frase da música é: ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Acho que essa frase, na verdade, resume toda a música, né? Jesus veio trazer justamente a lei do amor, e o amor incondicional, o amor ao meu semelhante, seja ele bom ou mal para mim, né? Por isso que foi tão revolucionário aquilo que Jesus trouxe. Até nos dias de hoje, as pessoas têm muita dificuldade de entender, de aceitar que Jesus pregou o amor sem divisão por credos, por raças ou famílias. A gente tem que amar o outro independente de quem ele seja, de sua posição social, de seu conhecimento intelectual, de sua padrão vibratório, energia ou não, né? A gente tem que aprender a amar a todos, né? O amor resume toda a lei ensinada por Cristo. Outra frase muito bonita da música é: ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Sobre a música, a gente sabe que ela é uma arte, né? E ela, como arte, ela mexe com os nossos sentimentos. Acredito que todo mundo já deve ter ouvido uma música que fez se sentir um pouco triste, ou uma música que fez ter saudade, ou uma música que fez ficar alegre, motivado, ter paz, né? Então a música, ela é uma arte que chega muito a nós, ao nosso sentimento, né? A música, ela é sim um instrumento de educação do espírito, é um instrumento de sensibilização, né? Então a gente tem que prestar atenção nos tipos de música que escolhe ouvir, né? Porque a música toca o nosso sentimento. Então, uma música com conteúdo edificante, ela vai nos unir às esferas espirituais mais altas, vai nos fazer
sentir, vibrar positiva lá, falando de novo do padrão vibratório, né? E aí, se a música estiver falando do amor ou me fazer vibrar no amor, então aí é uma canção realmente das mais belas, né? Como diz a música. Ó, próxima frase. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. O amor é o objetivo final, a implantação do reino de Deus em nós é o desenvolvimento desse amor pleno, desse amor sincero, verdadeiro, incondicional, desse amor que transforma, que liberta a minha mente das amarras, dos pensamentos de pequenos, de inveja, de medo, de preguiça, de ódio, de mágoa, né? É o amor, o objetivo final, né? Jesus nos ensina esse amor sublime, esse amor fraterno. Nós reencarnamos para desenvolver o amor por todas as pessoas, esse amor fraterno vindo de Jesus. Mas se o amor é o que nos espera nas altas esferas, o amor também é o caminho para chegar lá. Como é que eu vou chegar lá? Amando. Ah, mas eu não sei. Não sabe mesmo, a gente não sabe. A gente está aqui para aprender. Então, de novo, consciência plena. Vamos pensar no que estamos fazendo. Vamos refletir em como estamos tratando as pessoas do nosso convívio. Vamos refletir sobre os nossos pensamentos. Como estão os meus pensamentos? Eles me aproximam ou eles me afastam de Deus? Ah, não sei, como que eu vou pensar? O que eu penso eu poderia falar para qualquer pessoa? Ou magoaria, ou me envergonharia? Tudo isso nos mostra, nos faz refletir. Então vamos pensar, vamos ter a consciência plena para a gente ir desenvolvendo devagarzinho, não precisa desesperar, né? Porque é devagar, mas vamos vivendo o amor no nosso dia a dia, né? Aí eu quero ler também uma frase do livro, o livro chama Leon Denis Fala aos Jovens. Ele é um livro escrito por Adeilson Sales e ele fala que Deus é amor e que então qualquer expressão de amor, mesmo aquela mais discreta, aquela de ir lá e cobrir o filho que está frio e ele está descoberto, aquela que você está comendo aquela bolacha gostosa e a última e chega alguém dá uma olhada naquela bolacha e você dá, né? Mesmo que for as coisas mais simples, né? Um bom dia, um sorriso. A pessoa vai te entregar uma coisa na sua casa, você olha nos olhos, fala obrigado, né? A expressão do amor, mesmo nas partes mais simples e pequenas, ela é uma forma da expressão da presença de Deus em nós. Finalizando quase a música, a gente tem a frase: ama que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Então, sobre o amor nos inspirar, a gente já refletiu bastante, né? Agora, faz do peito a lira, livre a ecoar. A palavra livre, né, vem nos trazer a reflexão da liberdade. Quanto mais evoluídos nós nos tornarmos, mais livres seremos. Mas para evoluir, vamos ter que desenvolver as nossas potencialidades por meio do amor. Mais uma vez, aquela frase de Jesus: podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Porque, gente, em nós já tem o amor, a gente precisa desenvolver ele. Então, tem um livro do Leon Denis chamado Depois da Morte, que também é uma frase muito interessante que tem bem a ver com essa frase da música. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os mundos, governa-os e fecunda-os. O amor é o olhar de Deus.
Eu achei muito bonita essa parte, o amor é a celeste atração das almas e dos mundos, né? Então, realmente é o que vai nos inspirar e é o que vai nos deixar livres. Finalizando, ama, que o amor é leve. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, essa frase belíssima do Cristo vem nos trazer que o amor é leve. Então, se a gente está com sentimento de amor por alguém, mas isso está nos trazendo extremo ciúme, apego, competição, ansiedade, medo, insegurança, a gente precisa melhorar essa forma de amar. Entender ele com esse ser amado como um irmão em processo de evolução. Porque amor é bastante diferente de apego. O amor liberta, não é? E se Jesus deixou claro que o amor é leve, quando a gente ama, a gente tem que ter essa sensação mesmo de que a gente está leve, né? Então, essas foram as reflexões que essa música me trouxe e eu agradeço muito a oportunidade de ter ouvido. A melodia também traz uma paz maravilhosa. Eu espero, de alguma forma, poder trazer essas reflexões para cada um que está ouvindo e que essa música possa trazer tanto bem para vocês quanto tem trazido e me chamando, né, a atenção para que eu me corrija dia a dia. Jesus nos abençoe, muito obrigada.